Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SATV e também o Único Atalho. E infelizmente ou felizmente é o último programa, e hoje nesse programa tão especial nós vamos trazer aí um grande resumo, né, dos melhores momentos, dos principais insights, das principais ideias que nós podemos extrair de cada programa. E quem vai fazer esse resumo com você sou eu mesmo, e por isso hoje eu estou aqui não mais como apresentador, mas sim como entrevistado. Então agora eu vou passar a bola para o Ilvar, que é quem vai conduzir esse nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Ilvar. Boa noite, Léo. É um prazer estar aqui fazendo parte desse encerramento aí, onde que o conteúdo é de altíssimo gabarito aí e os entrevistados aí também do mais alto nível. Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg, feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Bom, vamos lá então. Vamos primeiramente querer saber de ti qual o objetivo geral desse teu programa, né? Um resumo aí, um breve resumo dos porquê de ter desenvolvido esse programa aí, um programa de sucesso. Então, o objetivo principal desse programa, né, é realmente ajudar as pessoas, né? Porque com o passar do tempo, né, a vida me obrigou a amadurecer muito cedo e eu fui percebendo pontos muito importantes dentro da vida que estão presentes na vida de todas as pessoas e que é importante a gente dominar, a gente ter um conhecimento e de que a gente é um ser humano, né? Então a gente não precisa ser um psicólogo para entender sobre o ser humano, para entender sobre pessoas. A gente é uma pessoa, então a gente precisa entender sobre pessoas, sobre nós mesmos, sobre as pessoas com quem a gente convive.
e sobre também vários elementos, né, que envolvem a nossa vida. Então eu pensei em trazer tudo isso em um só programa, né? E se a gente realmente for ver, a gente vai perceber que um assunto aqui leva ao outro, né? São vários temas, vários assuntos que vão se interligando. A gente falou de sucesso, falou de trabalho, falou de dinheiro, falou de estudos, de conhecimento, e você precisa de tudo isso realmente para ter sucesso, para ter um trabalho, para ter uma carreira, né? Para você conseguir dar uma vida melhor para sua família, para os seus filhos. Então a gente falou sobre família e filhos também, falou sobre relacionamento, né? Que é muito importante também para qualquer família, para qualquer pessoa, falou sobre saúde, que também é muito importante, sobre estudos, depois sobre uma vida espiritual, enfim, uma coisa leva a outra, né? E o que a gente vai fazer agora é juntar todas essas peças desse quebra-cabeça. Compilar, né? O mapa da riqueza, ele também não levava só uma riqueza financeira, mas uma riqueza intelectual, uma riqueza de vida, né? Isso os teus programas abordaram, né? Porque os teus entrevistados, para a perspectiva de riqueza tinha um olhar, né? O outro tinha um outro objetivo. Então, mapa da riqueza, né? No início, entendia-se que poderia ser só uma riqueza financeira, mas não. Teus entrevistados, o teu conteúdo levou, para quem assistiu, o telespectador percebeu que houve uma riqueza de informação, uma riqueza de valores, né? Isso está de parabéns aí o teu programa. Exatamente, muito obrigado. E realmente esse também era um dos objetivos, né? Porque o nome Mapa da Riqueza, ele abordou as duas linhas de pensamento, né? Tanto a questão imaterial, né? A questão sentimental, a questão de valores, de princípios, de você dar um sentido para a própria vida, quanto também material, né? De você conseguir ter uma vida legal, você conseguir também ter o seu dinheiro, que de certa forma também é importante. Um é complemento do outro. Um é uma necessidade, né? A necessidade financeira, ela complementa aquelas realizações pessoais, né? Nos mais diversas áreas aí que cada um valoriza, né? Exatamente, elas são complementares, né? E com os vários convidados que a gente trouxe aqui, cada um dentro da sua linha de pensamento, da sua circunstância, da sua realidade, conseguiu somar e muito para a gente concretizar esse programa e levar um rico conteúdo para o pessoal de casa. Muito bem. Então vamos começar com o teu primeiro entrevistado, que foi aí o nosso Ayrton Senna, né? Que falou sobre sucesso. Qual foi assim, o que mais te impressionou nessa entrevista, o que mais você elencou como importante que tu extraiu desse bate-papo nesse primeiro programa que foi com o Ayrton Senna? Então, o Ayrton ele veio com uma ideia muito bacana, né, que depois acabou se interligando com todo o restante do programa. Porque quando a gente fala de sucesso, o que pode ser sucesso para mim pode não ser para você e vice-versa. Exatamente. Né? E o Ayrton ele veio com uma abordagem assim, muito legal dentro da realidade dele, na qual, além dele contar a história dele, né, que ele saiu lá de baixo, né, cresceu muito em vários aspectos, ele mostrou como ele chegou até lá e mostrou que é possível se você se esforçar para isso. Então ele trouxe aqui pontos muito importantes, como, por exemplo, a questão da influência, né? De você não só ser influenciado por pessoas boas, que é muito importante, mas também influenciar outras pessoas positivamente. Você aprender com quem acertou, com quem já fez acontecer, né? Além de aprender com o erro das outras pessoas, né, ou com os próprios erros, como muito se diz por aí, mas principalmente tendo um bom mentor, aprendendo com pessoas que já acertaram, já fizeram acontecer, né, e ele, no caso, é uma delas. Ele trouxe também essa nova mentalidade. Então, achei isso muito bacana, e quando ele chegou aqui com 10 livros debaixo do braço, né, eu logo pensei, o programa vai ser muito bom, né, e foi mesmo. Estava rodeado de livros aqui, né? Ele trouxe assim umas abordagens muito legais mesmo,
né? E mostrou que realmente o que ele construiu não foi à toa, foi com base em muito estudo, em muita experiência, muita atitude. Eu até tinha planejado, né, durante o programa com o Ayrton, em algum momento pedir: Ayrton, o quanto foi sorte até onde você chegou? Mas acabei nem pedindo porque ficou muito claro que não foi sorte, que é uma coisa que realmente ele construiu. Por mais que eu ache realmente que todos nós precisamos de alguma forma contar um pouquinho com a sorte, mas também não adianta a gente só ter sorte se a gente não está preparado para ela, né? A sorte, ela condiciona a gente a uma oportunidade. Então, ter sorte naquele momento, às vezes, para alguns, é estar preparado para a oportunidade. Isso que o Ayrton trabalhou muito forte na vida dele, que a gente percebeu que ele se preparou para esses momentos, entre aspas, de sorte, né, para alguns, e para ele, acredito que ele levou mais como oportunidades e batalhou, mas com certeza um exemplo a ser seguido. Exatamente, e outros pontos bem importantes assim que eu pude perceber foi a questão de ter um equilíbrio, né? De conseguir ter um equilíbrio na vida hoje, de você conseguir trabalhar bem, você conseguir ganhar bem, dar atenção para os seus filhos, mostrar o valor do que você construiu para os seus filhos, né? E o estudo, inclusive, é uma forma de fazer isso, e ele deixou muito claro que é uma das formas que ele também acaba passando para os filhos dele. E outra questão também é o equilíbrio, não só no dia a dia, mas também ao longo da vida, né? De que a gente tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Ou seja, você realmente mais jovem tem mais energia para trabalhar, aí você planta para depois também conseguir colher mais, né? É muito bom. Tem um comentário dele que ele me chamou um pouco a atenção, que todo esse sucesso na vida empresarial dele, como profissional, ele sempre tem uma relação muito forte com a família. Trabalhar, produzir, mas que gere resultado, que toda a família, né, tenha um proveito. Então, assim, achei muito legal. Eu achei bem equilibrado, né? A gente tem que trabalhar assim, tem que lutar assim, mas a conquista desse momento, ela é dividida com a família. Então, ele mostrou ali que ele tem uma base que é a família. Ele tem como princípio um valor muito grande na base dele, que chama-se família. Exatamente, e como ele teve que estudar e muito para chegar onde chegou, uma das perguntas que eu fiz para ele foi: se você perdesse tudo hoje, você conseguiria construir tudo de novo? E ele afirmou com todas as letras que sim, né? Porque realmente ele tem essa segurança de que ele sabe o caminho para chegar até lá. Não burlou nada. E em determinados momentos também a gente falou sobre a questão da riqueza material, de dinheiro, de patrimônio e tudo mais. E a gente até brincou, né? A nossa casa a gente vende, agora a família, as pessoas que a gente ama, essas não, porque essas entre aspas, não tem valor, né? Ou tem um valor imensurável, para dizer melhor. O legal no mundo das vendas também tem uma relação. A conquista material, ela é um resultado, né? Não é o foco principal. Ele lutou porque ele gostava de crescer individualmente como profissional, e esse crescimento levou ele a ser um bom profissional, ter um valor financeiro agregado, a isso que gerou a possibilidade de ter bens materiais, mas foi uma consequência, né? Não aquela busca incessante de buscar o material. Não, eu quero ser um profissional, ser uma pessoa e seguir os caminhos. Por isso que acredito que ele não tenha medo mesmo de encarar tudo de novo, porque ele já conhece o passo a passo, né? Exatamente. E temos também agora o segundo. Vamos nessa linha, terminamos um aí, vamos encaixando o segundo candidato aí, segundo entrevistado, que também, Renato Zandonai, aí uma pessoa, uma referência, né? Uma referência aí, onde que você trabalhou a questão de carreira e trabalho com ele também. Aí vamos tentar ver o que mais te chamou a atenção, o que tu conseguiu extrair aí de mais importante do nosso amigo Renato Zandonai. Então, o Renato, ele é uma pessoa que,
para o nosso programa aqui, dentro desse nosso cenário, dentro dessa nossa proposta, ele era o convidado perfeito para falar sobre carreira e sobre trabalho, né? Por quê? Porque ele é uma pessoa que ele está à frente de uma empresa de quase 4.000 funcionários, aonde ele é o gestor dessa empresa, ele não é o proprietário. Então ele não esteve aqui para falar conosco como um empresário, por exemplo, mas sim de alguém que saiu lá de baixo na empresa, começou a sua carreira lá embaixo e foi crescendo, e que também dentro desse cenário de carreira e trabalho, de você sair de uma função operacional até uma função gerencial e até estratégica no caso dele, né? Ele foi muito importante aqui para o nosso programa, justamente porque ele conseguiu nos dar essa dimensão sobre os dois pontos de vista. Ou seja, o primeiro de o que você fazer para chegar até lá, e o segundo de o que uma pessoa que está de cima, o gestor, espera das pessoas que estão abaixo, né, dentro de um nível hierárquico, dentro da empresa, para que ela consiga crescer. Então, a junção dessas informações dentro da realidade dele foi de grande valor aqui para o nosso programa também dentro desse assunto. O legal que eu acredito, e a felicidade de tu entrevistar o Renato Zandonai, como tu comentou, ele partiu de baixo, né, e foi crescendo. Poderia você estar entrevistando um gestor que veio de uma outra unidade, que é filho de um dos donos, que já chegando assim no alto escalão da empresa, mas o Renato, então, ele fez a escada, né, do crescimento dentro da companhia e hoje ele está lá em cima. Então ele sabe como ele se comportou no momento que ele esteve por baixo, e como gestor hoje, lá, né, dominando toda essa cadeia produtiva de 4.000 pessoas, colaboradores, né? Então, é bem legal. Eu acredito até para os colaboradores ter um gestor desse, com a experiência e a expertise de ter passado todas as etapas. E ele pôde, na entrevista aqui, colocar todos os comportamentos, as atitudes, né, relativas. Então, achei bem legal essa questão de você ter conseguido entrevistar o Renato, né? Isso, realmente eu consegui extrair dele, né, dentro da experiência que ele tem, informações muito valiosas para isso. Ele demonstrou aqui, por exemplo, que, ao contrário do que eu imaginava antes de conhecer ele pessoalmente, que não foi planejado, um crescimento planejado, mas ele sempre foi uma pessoa que, primeiro, como pessoa, foi muito bem, né? Ele era realmente uma pessoa boa ali que estava trabalhando com seus princípios e que sempre dentro do trabalho como profissional entregava mais do que era pedido, estava sempre disposto e que foi esse crescimento acontecendo de forma natural. As oportunidades foram surgindo e ele foi abraçando essas oportunidades. Então, geralmente a gente vê, né, muitas pessoas com plano de carreira, com planejamento de querer crescer, mas às vezes não fazem o básico. E ele também conseguiu nos trazer toda essa questão que hoje se fala muito no ambiente corporativo e profissional de carreira, de você justamente interligar as suas habilidades pessoais ou interpessoais com as suas habilidades técnicas. Ou seja, ele é uma pessoa que tem lá habilidades técnicas e tudo mais para executar o trabalho que sempre teve que executar, e também outras habilidades como pessoa, né, que é a questão comportamental, liderança, disciplina, tudo isso. Então, você unindo tudo isso, com certeza você chega ainda mais longe, né? E também depois, ao longo do programa, a gente foi aprendendo todos esses tipos de habilidades, então isso também ficou bem legal, né? Foi dando as deixazinhas no caminho do discurso dele, né? Do caminho de sucesso. E, novamente, podemos observar que o sucesso profissional dele foi uma consequência, né? Exato. Ele um estuda, não que ele também, obviamente, deve ter estudado, mas ele no início, ele não se preocupou e não imaginava ter chegado lá, mas ele foi fazendo
em cada momento o melhor que ele podia e o melhor dele. E levou ele a esse patamar que ele se encontrou de gestor máximo de uma unidade, de uma empresa da envergadura da qual ele representa, né? E falando de trabalho, também é sempre importante ressaltar a questão de que ele deixou muito claro aqui, eu achei isso muito legal, de que o trabalho ele não é fim, o trabalho é meio. E o que a gente quer dizer com isso? Que o trabalho ele não vai determinar se você é feliz ou não. Se você é feliz com o que você trabalha, que bom, ótimo, melhor ainda. Mas se você não é, tá tudo bem, você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu dinheiro e você precisa fazer o seu trabalho bem feito de uma forma ou de outra. Eu até brinquei aqui no programa daí que eu sempre digo, né, que se você for trabalhar com o teu hobby, então acha outro hobby porque todo trabalho dá dor de cabeça. E o Renato até brincou aqui, não, eu gosto de tocar violão, eu gosto de ir pro CTG, tocar gaita, enfim, não lembro exatamente o que ele citou. É cantor. Né? É isso, né? Mas o meu trabalho eu gosto, faço bem feito, mas não é o meu hobby, né? Mas é o ganha-pão dele e ele deixou assim isso muito claro e principalmente para essa nova geração que vem vindo, né? Que geralmente tem essa questão, essa dúvida, esse ponto de interrogação quanto que carreira seguir. Se você escolher uma carreira, vai ter que seguir ela para sempre. Você precisa fazer o que gosta, ser feliz naquilo. E aqui ficou muito claro que o trabalho, mais uma vez, não é fim, mas sim um meio. Nem sempre tu vai fazer o que gosta, mas tem que aprender a gostar do que faz, né? Então é nesse sentido aí que ele colocava. Muito bem, vamos então para o próximo entrevistado aqui, que foi o Giovanni Kerr, também, falando um pouquinho de vida intelectual agora. O que mais te impressionou nas falas do nosso amigo Giovanni Kerr? Então, o Giovanni, eu já conhecia ele de mais tempo, né? Ele foi meu professor lá no ensino médio e eu sempre tive essa imagem dele de uma pessoa intelectual, tanto lá como professor, como hoje também como profissional. E ele também soube sempre unir muito bem os estudos que fazem ele se tornar um profissional melhor, ou seja, os estudos que vão trazer um resultado financeiro e os estudos também que vão fazer uma diferença na sua vida, como por exemplo no caso dele, um desses, a vida espiritual, a religião, a filosofia e vários outros. Então ele soube também mostrar para nós esse equilíbrio, soube mostrar para nós como estudar de forma eficiente, como inserir isso na rotina, a importância disso, como você transformar isso em dinheiro também, que é no caso que simplesmente servindo os outros, colocando o seu conhecimento à disposição dos outros, à disposição do colega de trabalho, à disposição de quem está acima ou quem está abaixo na empresa. E isso realmente eu achei de grande valia, foi apenas um dos pontos aí do Giovanni, né? O Giovanni que também está numa empresa de grande porte, onde que tem inúmeros colaboradores, então essa prática que ele colocou aqui, ela não fica no discurso, né? Ele executa e vem executando e vem melhorando, né? Essa questão de essa ligação até como comentou espiritual, né? A questão que você sabe que o Giovanni tem, né? Com o dia a dia de trabalho, né? Como pessoa, como incorporar isso no intelecto, na personalidade dele, né? Na persona dele. Isso, e da mesma forma que o Renato trouxe essa questão do trabalho, o Giovanni também trouxe a mesma questão nos estudos, de que você não pode só fazer o que gosta, que você não pode só estudar o que você gosta, você precisa estudar o que vai realmente te trazer resultado às vezes também, e como você mesmo citou, né, e a gente citou também lá no programa, aprender a gostar disso muitas vezes. Então ele também mostrou a importância disso, de como você montar um plano de estudos, quando estudar algo relacionado à vida pessoal, quando estudar algo relacionado à vida profissional, e que muitas vezes nos dois campos você precisa fazer algumas coisas contra a sua vontade
estudar em horários que talvez você gostaria de estar lá assistindo TV, e dando prioridade mesmo para isso. E para você definir o que estudar e o que realmente vai te trazer mais resultado, a gente também conversou um pouco aqui sobre a gente se conhecer primeiro, a gente saber o lugar em que a gente está inserido, saber a nossa circunstância, saber um pouco da nossa, até a personalidade, o nosso perfil comportamental, se a gente é uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais criativa, uma pessoa que é mais de colocar a mão na massa, ou uma pessoa que tende mais a questão de liderança. Então, tudo isso a gente discutiu aqui também, né, da gente entender as nossas inclinações naturais para daí definir o que estudar e, consequentemente, depois com o que trabalhar, que é algo que ajuda muito na vida de todas as pessoas. E ainda dentro desse cenário aí de inclinações naturais, a gente falou também sobre até como fazer essa mesma leitura, muitas vezes, dos nossos filhos ou das pessoas ao nosso redor, que também nos ajuda muito, né? Sim, sim. O autoconhecimento, ele, no passado tempo, ele se tornou uma peça fundamental, até falando em mundo corporativo, tanto que os RHs aí evoluíram muito em fazer perguntas e formulários, né, para determinar uma tendência que aquele pessoa que estava se dispondo a trabalhar com eles tinha. E se descobre ali, muitas vezes, coisas que as pessoas também não sabiam, faziam outras coisas e nem sabiam que eram tendenciosas àquilo lá. E o formulário acabava dando, e eles, por consequência, iam trabalhar e descobriam uma nova vida, uma nova realidade. Então, o estudar é importante porque ele nos leva a esse novo mundo, esse novo conhecimento. Porque tu não vai gostar de nada que tu não conheça. Então, se tu ficar estático, não estudando, não tentando evoluir, você não vai ficar naquela linha das possibilidades de conhecer um novo trabalho, conhecer uma nova forma de ser e gostar dela ou não. Então, o estudar, o aperfeiçoar, o evoluir é importante. É isso que o Giovanni, essa forma intelectual, ele trabalhou. Ir em frente, se colocar à disposição a partir que tu tem esse conhecimento, vai gerando outro conhecimento, vai gerando engajamento, e é uma rede que se segue na vida da pessoa, e ela evolui aí, às vezes, para um lado que, quando nossas crianças, né, quando são meio que jovens, elas acham que elas vão por uma tendência comercial, mas não por uma tendência individual delas. Então, os pais, nesse momento, é importante ter esse conhecimento intelectual para ajudar a orientar, ao menos, né? Isso, você ir abrindo possibilidades dentro da própria vida, ou da vida dos nossos filhos, nesse caso. Mas isso realmente foi muito importante, e ainda o Giovanni, um dos principais pontos que ele citou aqui também, e que nesse caso não tem muito a ver com a vida intelectual em si, mas sim com o programa, né, o Mapa da Riqueza, que foi a dica de ouro que eu perguntei para ele lá no final, que até depois a gente fez um recorte e viralizou e foi mundo afora, né, o vídeo lá do Giovanni, foi que a dica de ouro dele foi a seguinte: seja feliz, né? Se preocupe menos com o que os outros vão pensar e mais com a sua felicidade, com o que importa para você, mas desde que isso esteja alinhado com os seus valores. E aí que entra o diferencial, né? Porque muito se escuta hoje por aí de seja feliz, faça o que você quer e todo esse tipo de coisa, mas realmente esse complemento dele de dizer seja feliz, mas desde que isso esteja alinhado com os seus valores, é que fez total diferença e que também fez total sentido com o nosso programa aqui. Tu trabalhou aí, no decorrer desses 3 entrevistados aí, tu teve, apesar do tema principal ser o Mapa da Riqueza, mas foram 3 linhas um pouquinho mais fortes de cada um, né? Um comercial, outro mais intelectual, né? E outro aí tu trabalhando a questão do sucesso. Mas começa o mecanismo a te levar para uma mesma linha de raciocínio. Só os caminhos são diferentes, né, um pouquinho, né, mais afetuosos, outros mais comerciais, mas
e todos estavam te levando na busca daquela riqueza, que pode ter variáveis. Isso, cada programa, de certa forma, é uma parte do caminho, a gente pode dizer assim. Isso, uma parte do caminho. E a junção de todos os programas que formam o caminho em si e que levam até e formam o mapa da riqueza. Então, por isso que a gente começou com esse lado mais de sucesso profissional, intelectual, e foi se aprofundando em outros aspectos mais de desenvolvimento pessoal, vida espiritual, relacionamento, família, autoconhecimento. Então, realmente, os principais pilares que estão aí dentro da vida de todas as pessoas. 50% segue-se um certo padrão, né, de evolução, e a gente percebe que os outros 50%, os entrevistados, eles têm uma outra variável, né, um pelo um caminho, o outro pegando uma parte. Isso. Mas como é legal saber que várias fórmulas dão certo, porque essas pessoas estavam ali para provar isso, que usando o lado mais intelectual, outros usando uma outra performance, chegava a ser um caminho de felicidade, um caminho de sucesso. Exatamente, essa era a proposta também do programa, porque a gente sempre tinha esse lema aqui, que não era para concordar com tudo e nem precisa, porque cada um é cada um, mas sim refletir, e a partir dessa reflexão aí sim aplicar na sua vida o que você foi aprendendo aqui ao longo do programa. Dicas preciosas aí, né? Caminhos encurtados para quem prestou atenção nos temas e nas dicas aí dos entrevistados. E seguindo nessa linha, agora vamos abordar por um outro foco, né? Que é o Georgie Kuhn, que trabalhou a questão da saúde, né? Então, ele veio trazendo um outro aspecto dessa questão saúde, que também é necessária nesse caminho, né? O que tu pode dizer aí que extraiu do nosso amigo aí, o Georgie Kuhn? Então, o Georgie é um cara que eu já conheço há muitos anos mesmo, convivemos muito tempo juntos aí em escola e tempos de futebol e esportes também, e esse foi um dos motivos que eu resolvi convidar o Georgie para vir até aqui, porque ele sempre viveu a saúde. Então eu poderia ter trazido um médico, algo nesse sentido, um profissional, né, ainda mais centralizado para essa área da saúde, para falar sobre isso, mas eu preferi trazer o Georgie, que é hoje um profissional de educação física, que sempre viveu isso e que nos trouxe formas de viver justamente para que a gente não precise de um médico no futuro. Né? Então, para prevenir isso e para que ele realmente nos mostrasse algumas formas de como implementar na nossa rotina uma vida saudável. E ele conseguiu mostrar isso. O Georgie é uma pessoa que ele já vem há muito tempo trabalhando nas redes sociais, vem evoluindo muito. Então é uma pessoa que eu também tinha certeza que estaria preparada para estar aqui, né? Sempre gostei da forma como ele passava seu conhecimento lá nos conteúdos dele, e resolvi então trazer isso para cá. E ele mostrou para nós que é possível ter uma vida saudável e ao mesmo tempo leve. Esse programa, assim como todos, mudou a minha vida, de certa forma, né? Todos mudaram um pouquinho. E esse, como é algo realmente mais palpável, a gente pode dizer assim, foi um dos programas de que no outro dia eu realmente já estava inserindo na minha realidade. Já estava acordando 6 da manhã, indo para a academia, né? Porque eu mesmo, no decorrer do programa aqui com ele, eu até brinquei, né? A gente vai conversando, vai refletindo e já vai tirando conclusões. E eu até brinquei e disse assim, bom, é melhor a gente perder, entre aspas, 1 hora de vida hoje, por dia, do que perder anos de vida lá na frente. Sim. E eu refleti sobre isso e pensei, então vamos colocar em prática. Eu já tinha começado em academia, a cuidar da alimentação e tal, mas ainda faltava aquele último chute na bunda, e foi aqui que aconteceu, né? Mas é bem legal, porque a gente sabe que a gente não estando bem de saúde, não estando numa performance boa, tu tem um rendimento intelectual comprometido.
Porque a tua energia, ela vem do corpo, né? E ela é transformada, processada lá na tua mente. Então, o corpo e a mente, não adianta a tua mente querer ter um monte de ideias legais para colocar isso em prática, tu precisa de energia física, né? Tu precisa caminhar, precisa deslocar, tu tem que fazer reuniões, então vem um desgaste físico. Então, como é importante, né? Essa linha física está alinhada com a mental ali para que essa riqueza, né? A riqueza apareça, né, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais rápida e, como tu comentou, mais leve, né? Não precisa ser pesado, né? Para tornar mais leve o negócio. Isso, e como eu citei lá no início desse programa mesmo, como uma coisa leva a outra. A gente está aqui já falando de saúde, veio falando de sucesso, dinheiro, estudos, trabalho, mas com saúde você consegue trabalhar melhor, você consegue estudar melhor, você consegue viver melhor a sua vida, aproveitar melhor sua família, seus filhos, você tem um humor melhor, você é uma pessoa melhor, você está mais ativo, né? Então, como realmente uma coisa leva a outra. Leva a outra, não chegar em casa no final do dia, os filhos querem brincar e ficar toda a energia que ele conseguiu acumular, gastou já lá no trabalho, né? Enfim. E então essa relação saúde e trabalho, ela tem uma ligação direta. E além da atividade física, obviamente, a gente também falou de outros pilares fundamentais para a saúde, que é a questão da alimentação, que obviamente é muito importante, mas aí cada caso é um caso, né? A parte da atividade física, é importante você fazer atividade, ir para academia, jogar o futebol, dar uma corrida, uma caminhada. A alimentação ela é um pouquinho mais restrita para cada caso, mas também é um pilar muito importante. E a gente também falou muito aqui da importância do sono, que é o que vai potencializar tudo isso. Você tendo uma alimentação boa, cuidando da alimentação, né? Você fazendo atividade física, é lá no sono que tudo isso vai realmente se concretizar. E isso realmente ficou muito claro aqui. E a gente até pode pensar assim daqui a pouco, mas como que eu vou sincronizar alimentação, atividade física, trabalho, sono, família, filhos? Eu não tenho tempo para tudo isso. Como é que eu vou equilibrar tudo isso? E aí o Jordi entrou num ponto muito importante aqui, que foi prioridade. A partir do momento que a gente prioridade, né? A partir do momento que a gente vai priorizar isso, priorizar a atividade física, a saúde, a alimentação e o sono, o resto, mais uma vez, é consequência. Muito. O sono é fundamental. Não é deitar, né, deitar o corpo e achar que está descansando. E tem que entrar nos sonos, né, mais profundos, né? E para isso, a alimentação, tu não pode estar dando uma carga de alimentação pesada horas ou uma hora antes de dormir, né? Já vindo de um corpo debilitado fisicamente, daí a alimentação tua não fica de acordo, o teu sono é comprometido e esse ser amanhece e tem que ir ao trabalho em busca do mapa da riqueza. Então, é um caminho meio árduo para quem não segue algumas regras aí, né? Por isso é importante. Tem que gastar mais do que está ingerindo, né? E outra frase que eu achei bacana que o Jordi citou aqui é que foi a seguinte: envelhecer todos vão, mas só alguns serão saudáveis. E aí é uma escolha. Foi uma das coisas até que o Renato também falou lá no episódio com ele, de que a gente é resultado das nossas escolhas. E essa questão da saúde também é uma das principais escolhas que a gente precisa fazer. E nessa linha, seguiu-se os teus candidatos aí com outros temas, né? A Regiane também veio aí com o tema família e filhos. Algo fundamental na vida, né? E para muitos filhos são a maior das riquezas. O que a Regiane aí que mais te chamou a atenção na linha de pensamento dela? Então, a Regiane, ela é de São José do Cedro, aqui pertinho, e ela era uma pessoa que eu seguia nas redes sociais há muito tempo, acompanhava, gostava muito de seguir ela e acompanhar o conteúdo dela, porque sempre aprendi muito. E seguia, mas não sabia que ela era daqui. Para mim, ela era só mais uma pessoa, né, que tinha ali nas redes sociais que eu seguia e acompanhava, e são poucas que eu realmente acompanho.
E ela tem muitos seguidores, é famosa na internet e tal, até que eu comecei a ver algumas fotos na cidade de São Miguel dela, né? No Instagram dela, e pensei, eu conheço esses lugares. E aí foi que eu fui pedir para ela, você é aqui de pertinho e tal? Ela, sim. E aí depois de um tempo, acabei convidando ela. mais perto do que tu imaginava. Né? E aí fiquei muito feliz, porque era uma pessoa que eu acompanhava e tal, e resolvi convidar para cá, né? Na nossa região a gente não tem muito esses programas, entrevistas, então ao mesmo tempo também foi uma oportunidade para ela e uma grande oportunidade aqui para nós, que aprendemos muito com ela. E dentre as principais coisas que ela nos passou aqui, que eu achei de grande valia, é que quando a gente fala de família e de filhos, geralmente a gente logo tem uma primeira impressão sobre a postura nossa como pais, o que é muito correto, da gente ser firme com os filhos, saber dizer não, da gente saber a importância da rotina para os filhos, dormir cedo, acordar cedo, também se alimentar bem, né, privar de telas e tudo mais. Só que ela foi muito além disso, ela foi numa visão muito mais profunda, que também depois se conectou de novo com todo o restante do programa, que foi numa linha que era mais espiritual, mas que mesmo para quem talvez não siga essa linha espiritual de viver, fez muito sentido. Porque ela falou aqui da ordem de importância de tudo que ela é, que é primeiro ser cristã, né, que ela acredita em Deus, de ela ser esposa e ser mãe. Então essas são os três pilares, da vida dela. E dentro desse cenário de ser cristã, ela falou que a função do pai ou dos pais é educar para o céu. E aí, em um primeiro momento, talvez quem não segue essa linha espiritual de viver pode pensar, mas como assim? E no final das contas, educar para o céu não é nada mais, nada menos que você mostrar o certo e o errado, mostrar o que é bom e o que é ruim, né? Separar a verdade da mentira. Tudo isso são pequenos detalhes que lá no final fazem a diferença e que, para quem leva uma vida espiritual, faz ainda mais sentido. Mais sentido, logo. Essa questão da educação de filhos e servir de exemplo é muito séria. A gente começa a levar mais a sério a partir do momento que você está nessa posição. Então é muito delicado esse assunto que ela tratou aqui. Ela ainda colocou essa pitadinha religiosa ali, essa opção, né, que ela, no caso, faz. Sim. Mas que ela se descola num segundo momento, porque o certo e o errado ele não está relacionado diretamente, né, à tua opção religiosa. Exato. Né, mas te leva ao céu, porque o céu ele significa te levar para cima. E ao contrário disso, é para baixo. Então, o certo te leva para cima, o correto te leva para cima, bons exemplos te jogam para cima. Esse comparativo entre te levar para o céu, acho que ele é muito feliz, ele tem uma relação muito legal no sentido no mundo espiritual, porque o mundo espiritual hoje temos vários segmentos que nos levam a esse conhecimento espiritual, né? Não é o cristianismo, não é isso, não é aquilo. É a elevação que conta, né? Elevação, te elevar para uma coisa melhor, não descer por uma coisa pior. Então, ela trabalhou temas ali bem úteis, necessários e importantíssimos para ajudar até um certo momento para que teus filhos eles tenham uma riqueza de conhecimento, de exemplos na vida que os pais podem dar, né? Exatamente, perfeita a tua leitura, né? E tanto nessa questão de você saber, como a gente sempre diz, refletir sobre o tema, não concordar. Eu educo para o céu, mas eu não acredito em Deus, não tenho religião, minha religião é outra, enfim. Não, mas eu vou refletir sobre isso. É mostrar o certo e o errado, é mostrar o bem e o mal, a verdade e a mentira, o que é bom, o que é ruim. Não, beleza.
Então, querendo ou não, você está na mesma linha. E essa questão que você cita de exemplo, a palavra exemplo, ela foi muito forte aqui ao longo do programa. Porque quando a gente está falando de uma criança, de criação de filhos, a gente só mostrar e só falar também não é suficiente. Não é o suficiente. Porque os filhos, querendo ou não, eles nos imitam. Então, a gente precisa ser também isso para que eles sejam, para que eles realmente sejam, de certa forma, um reflexo nosso, porque o exemplo, ele arrasta. O seu filho vai ver você fazendo isso e aquilo, ele vai fazer a mesma coisa. Agora, se você falar uma coisa e fazer outra, aí não vai funcionar. E isso também ficou muito claro aqui. A mãe natureza já, que nos diga, né? Ela trabalha quase que na totalidade pela exemplificação. Se tu observar a natureza, tudo se aprende ali no mundo, né? A partir do fazer, do mostrar como é que se faz, do exemplo, né? Na prática, não ficar na teoria. Exatamente. E aproveitando até esse gancho, foi muito importante, ela também citou uma questão de que tem toda essa questão natural do ser humano, né? Já saber como lidar com pessoas, com o filho e tudo mais. Só que ela também ressaltou e muito a questão de você se preparar para isso. Porque você se preparando para ser um bom pai, se preparando para ser uma boa mãe, estudando sobre isso e aí aliando a teoria à prática, como você falou, vai te ajudar muito mais nisso e vai te ajudar muito mais também, vai ajudar muito mais também os seus filhos, que vão ser os grandes beneficiados. E aí ela chegou a essa conclusão por meio de um acontecimento que foi o quê? Na época lá, a pandemia, que ela ficou muito com o filho dela em casa e percebeu, nossa, mas ele não está aprendendo nada, ele não sabe nada na 5ª série e mal sabe isso e aquilo. E num primeiro momento a gente pensa, é culpa da escola, mas não, na verdade é culpa nossa como pais, porque a gente não pode também delegar tudo para a escola. Né? Com certeza. A gente tem que fazer a nossa parte em casa também, não só nessa educação no sentido escolar, mas na educação de você preencher aquela pessoa, preencher aquela alma, você ensinar os valores para ela. E isso tudo ficou também muito claro. E já deixou mais claro para os pais, né? Que no colégio busca-se informação, né? Acadêmica. E a educação, ela como princípio, ela tem que vir dos familiares, dos pais, né? Que estão ali próximos, tem que dar essa diretriz para não ser o professor lá que está com foco em informações, tem que ainda fazer essa educação dos filhos, que obviamente ela não tem um conhecimento mais aprofundado, né, da sua personalidade, né? E aí o segundo pilar ali da vida dela que ela citou foi a questão do relacionamento, porque logo a gente pensa assim, bom, ela disse, eu sou cristã, em ordem de importância, sou cristã, sou esposa e sou mãe. E aí a gente pensa, mas como assim? Ser esposa é mais importante que ser mãe? E pensando um pouco mais a fundo, sim, porque você tendo um relacionamento saudável com o seu cônjuge, com o seu companheiro, automaticamente isso vai passar mais segurança para os filhos também e vai influenciar positivamente na criação deles. Então faz todo sentido e é aí que a gente também pode já entrar no assunto ali do segundo programa, do próximo programa, que é a parte de relacionamento, já aproveitando esse gancho aí. Mas antes, acredito de nós darmos seguimento, acho que vamos chamar aí os nossos comerciais, os nossos patrocinadores, os seus patrocinadores, que também são importantes dentro desse programa. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável.
Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram os nossos patrocinadores, que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, afinal é por conta deles que nós conseguimos levar esse conteúdo até você, e a gente sempre ressalta aqui os nossos patrocinadores ouro, que é o César e o Daniel lá da Revisa, que tem um serviço de muita qualidade, isso eu garanto para você. A Francar Yamaha Motos e Veículos, lá do Pedro Paulo, com muitas novidades. E também a Nedel Telecom, do Henrique, que possibilita que esse conteúdo chegue até você através da internet. Eu vou passar a bola de volta para o Ilvar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Vai lá, Ilvar. Muito bem. Então agora, seguindo toda essa linha de entrevistados, chegou-se a Silvia e o César. E o tema... relacionamento, muito importante também. Muito importante, como a gente acabou de falar, né, no final aí do primeiro bloco, que é importante dentro do cenário familiar, né, dentro da relação com os próprios filhos, mas a gente foi muito além aqui falando do relacionamento também entre companheiros, né, como cônjuges, aonde no caso da Silvia e do César ficou muito claro aqui e recebi também muitos comentários positivos referente a esse programa, aonde eles utilizam como ferramenta para conseguir ter uma relação saudável Deus. Então eles utilizam Deus como um caminho para isso, e da mesma forma que a gente também citou ali no último bloco, por mais que você talvez não siga essa linha dentro da sua vida, você também consegue adaptar tudo que foi falado, né, para a sua realidade. E tivemos elementos aqui muito importantes, como, por exemplo, a questão da importância de você ter a maturidade, de você começar por você, de você primeiro se conhecer, para daí sim entender o outro, querer exigir algo do outro, porque geralmente a gente está
primeiro cobrando as outras pessoas, cobrando quem está próximo a nós, sendo que nem nós estamos fazendo a nossa parte. Então isso foi muito importante, e ainda dentro desse cenário a gente também entrou aqui na questão da importância do perdão, né? Dentro de um relacionamento que é composto por seres humanos, e o ser humano ele era. Então dentro disso o perdão ele é muito importante. E eles até contaram algumas histórias aqui, onde essa questão do perdão ela ficou muito explícita, muito clara, e também deu para perceber a grande importância do perdão e da maturidade dentro de um relacionamento, né? Sim, sim. A questão do perdão e a questão do erro, ele parece que tem um viés espiritual, mas se tu levar ele nessa busca da riqueza, ele volta a ter um sentido bastante grande, porque no caminho erros vão acontecer e você individualmente vai errar. E você saber reconhecer o erro do outro e essa questão de perdoar para ser perdoado, porque o erro vai acontecer do teu lado também. Então, o casamento, então, hora um, hora outro, pode dar um deslize, ter um erro, e a questão do perdão é simplesmente a prática de tu ser empático, se colocar no outro lugar do próximo e buscar entender. É uma linha bem simples, mas é um botão que o ser humano efetivamente tem desligado, e a Silvia e o César aí, como pessoas espirituosas que são, eles mais do que dizer na posição que eles estão para os seus, de certa forma, as pessoas que eles têm sob sua responsabilidade espiritual, é a prática, né? E a gente percebe neles, né? São seres muito, assim, uma energia muito boa de estar perto deles, né? E essa questão que você citou aí da empatia, que se colocado em prática de verdade, realmente também é um elemento muito importante. A gente citou a importância dela aqui quando a gente até exemplificou como o relacionamento sendo como um jardim. Você precisa estar sempre cuidando dele, porque se você não cuidar do relacionamento, né, não cuidar do jardim, ele vira um mato. Então, os dois precisam fazer a sua parte, e isso é muito importante. E a gente não só falou também para o público mais velho, que já é casado, que tem filhos, mas a gente também falou para o público mais jovem, né, que está começando, onde geralmente está conhecendo ali um namoradinho, a namoradinha, não tem ainda muita perspectiva de vida sobre isso e nem noção muitas vezes do que está fazendo. E a gente citou também sobre a questão do namoro ele ser ali um processo seletivo, né? Então o namoro ele é um processo seletivo onde você pode ainda há tempo recuar. Entender se é aquilo que você quer ou não, ou se por mais que não seja exatamente o que você queira, mas talvez uma pessoa que tenha, né, essa disponibilidade, essa vontade de fazer dar certo, fazer a parte dela assim como você, e aí sim dentro disso ter um relacionamento saudável e quem sabe um dia assim construir a sua família, né? Sim, sim. É muito importante essa relação, no caso homem e mulher, o casamento. O casamento, na verdade, também entende-se o casamento de ideias, o casamento de muitas outras coisas. A questão matrimonial, ela vem depois, né? O casamento, né? Primeiro, o namoro, eles têm que casar as ideias para depois levar isso num passo seguinte. Então, a Silvia e o César aí nesse nível, eles sabem ajudar muitas pessoas, né? E a Silvia até citou que nós temos muitos vazios dentro de nós, e esses vazios, um é preenchido pela pessoa que nos acompanha e outro é preenchido por Deus dentro de todos esses vazios que existem. E esse vazio que ele é preenchido por Deus, ele só é preenchido por Deus, né? Não pode ser substituído por outro. E aí dentro dessa linha é que a gente também fez o programa aqui
com o padre Dionísio, para justamente entender e falar um pouco mais sobre a vida espiritual. Foi um programa que também trabalhou a vida espiritual, né? Então o padre veio com foco mais. Ele veio, né? O viés dele foi totalmente relacionado à espiritualidade, à religião, né? E essa vida pautada na fé em Deus e todo esse contexto. E o padre ele veio aqui com ideias assim bem interessantes, bem que nos fazem pensar, nos fazem questionar a nós mesmos, questionar as nossas ações, a nossa vida, como que a gente está levando ela. E ele foi desde situações mais rasas, a gente pode dizer assim, como por exemplo citar que é importante você ir na missa? Sim, é importante. Eu e minha família, por exemplo, a gente busca ir toda semana. Mas também só ir na missa não adianta. Não adianta você estar lá em toda a missa, você rezar terço, você saber os 10 mandamentos, esse tipo de coisa, se lá no fundo você não é uma pessoa boa, se você não tem boas ações no dia a dia, né? E da mesma forma também, se você é uma pessoa boa, você tem boas ações no dia a dia e tudo mais, acredita em Deus, também não custa nada ir na missa, fazer esse algo a mais, né, para de certa forma retribuir. Por mais que, como a gente até conversou aqui e deu risada, né, um pouquinho sobre isso, de que muito se fala hoje que a missa ela é chata. Mas e daí? Se fosse legalzinha, talvez não teria lá o mesmo valor. Ou, ela é chata, beleza, mas será que a gente que não está olhando para ela de uma forma errônea? Porque hoje a gente vive num mundo de tanta informação, né? Tá sempre no celular, sempre com novas coisas acontecendo, que a gente também não sabe mais ficar entediado, não sabe às vezes mais prestar atenção nas coisas, e você às vezes ficar ali 1 hora realmente pode ser um desafio. Hoje já é um desafio no mundo agitado, conturbado, você se tirar um tempo para meditar. E, na verdade, a igreja, como outras casas, outros centros, como são chamados, eles chamam as pessoas à reflexão, à concentração e, às vezes, o silêncio. E só que nesse mundo colorido que a gente vive e agitado, quando a gente entra nesse campo de energia de desacelerar, ele parece, num primeiro momento, se tu não pratica, ele parece ser chato, desnecessário e uma linha se segue, né? Então, o padre, é bem interessante tu ter pego essa parte, onde foi uma parte, até de certa forma, uns comentários liberais do padre. Assim, né? Ele deixou bem claro que a igreja está aberta a todos. Ele usou essas palavras, se não me engano. E realmente, né, nos dias de hoje, você ter assim um posicionamento assim de um padre talvez até surpreenda um pouco, mas ao mesmo tempo é bom, porque a igreja está aberta a todos realmente. Ela está evoluindo, ela está buscando o novo ser humano, ele pensa, ele age diferente, e a igreja tem que também... Isso, e ele até citou quando eu contei a minha história, que eu contei umas 4 ou 5 vezes ao longo dos programas aqui, e gosto muito dessa história, porque acho que são esses tipos de histórias e testemunhos que às vezes fazem com que as pessoas busquem Deus, né? Que é lá quando minha filha pediu se eu ia morrer ou não, eu disse que sim, mas que ela não precisava se preocupar, porque se nós dois fôssemos pessoas boas, nós iríamos nos encontrar no céu, e a partir desse momento eu tive que mostrar para ela, pelo exemplo, e não só com aquelas palavras, e a gente começou realmente a seguir uma linha mais religiosa. E aí quando eu contei essa história lá pro padre, ele disse, não, Léo, mas é isso mesmo, Deus se manifesta assim, nesse caso, ele se manifestou pela sua filha. A fé, ela já existia dentro de você, dentro da sua esposa, e existe dentro de todos, só que às vezes a gente precisa despertar isso, porque Deus está dentro de nós. Até lá o próprio César falou no programa de relacionamento ali também, que a paixão, né, no caso de um relacionamento, ela acaba, a paixão acaba, aquele friozinho na barriga que você tinha quando via a namorada lá, ele passa. Mas o amor, o que você precisa ainda fazer pelo outro, não.
né? E é dessas formas assim que Deus vai agindo, porque Vai como tocando, até né? o César disse, né? A paixão ela acaba, mas o amor não, porque o amor vem de Deus. Então achei isso muito legal e também bateu muito ali com o outro programa, né? E o padre citou ainda a questão de que muitas pessoas, essa fé ela é despertada muitas vezes mais através do sofrimento. Então você está passando por um problema, uma fase difícil na vida, e aí sim você apela, entre aspas, a Deus, né? Que nem brincam, quando o avião está caindo não existe ateu, né? Meu Deus, meu Deus. E o padre disse, né? Deu a entender, no caso, para que esperar um momento de sofrimento, né? Vamos já tentar agora, desde o início mesmo, porque às vezes parece um pouco forçado buscar isso, né? Já nesse meio, né? Estuda-se, né? E sabe-se que a gente está no mundo por prova e expiação, né? Então, nesse processo aí, por que não começar o quanto antes, despertar o quanto antes, né? Feliz aqueles que são tocados por uma situação ou outra antes, né? Tem muita gente que não tinha fé, não queria nem conhecer uma palavra e teve uma situação na vida que a partir dali mudou a sua conduta e foi tocado, né? Como diz o padre, ali em diante seguiu uma vida espiritual definida, né? É verdade. E depois tu deu o teu próximo entrevistado, que é o Herbert Passos Neto. Você foi com o tema política. Então tu saiu um pouquinho fora do que tu vinha vindo com os entrevistados. E aí, o que te chamou a atenção nesse entrevistado, no Herbert, falando sobre política? Então, vamos lá. O Herbert também, ele é uma pessoa que eu seguia lá no Instagram, é lá de Santos, São Paulo. Então, a entrevista foi online, né? Virtual, ele teve aqui Primeira virtual, né? na TV aqui conosco e também convidei, ele acabou aceitando. E ele me surpreendeu, porque como a gente vê aqui, a gente falou de política, saindo um pouquinho da linha, como você citou, e eu também achei que seria assim. Porque eu abordei política porque eu vejo que a questão da política em si, hoje ela é importante na vida das pessoas, né? E não para você escolher partido ou essa questão de politicagem que a gente vê hoje por aí, mas sim porque a política ela envolve toda uma questão de valores e princípios hoje também, e por isso que eu trouxe ela até o programa, e por isso que eu acho que a política ela é sim importante para a vida das pessoas. E o Herbert, ele me surpreendeu justamente porque ele falou algo que eu nunca havia escutado antes sobre política, que foi justamente quando a gente falou sobre a questão de você ter lado, né? Às vezes ser de esquerda e ser de direita, você ser progressista ou conservador, de você entender, você está progredindo, você está evoluindo, progredindo, que no caso seriam sinônimos, mas nem toda evolução ela é boa, né? O câncer também evolui, ele não é bom. E o conservador, você está conservando o quê? Conservando lá atrás os primeiros ideais ou conservando a última revolução, né? Então, ótica sobre as coisas, né? E aí quando ele me surpreendeu de verdade e que aí sim se conectou também com os demais programas, inclusive com o programa do próprio Padre Dionísio ali de vida espiritual, é que a gente falou muito sobre a questão também do Estado, né? Que o progressista ele quer mais Estado, né? O de esquerda ele quer mais Estado, e o conservador, o de direita, ele quer menos Estado, ele só quer viver a vida dele, não quer que ninguém atrapalhe, e ele começa a se mexer depois que alguém atrapalhou. Mas aí a esquerda já se mexeu e quando o de direita quer se mexer já é tarde demais, né? Mas aí dentro desse contexto de Estado, mais Estado, menos Estado, eu pedi para ele, então Herbert, como nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter normas, leis e tudo mais, que ele mesmo havia afirmado antes. Não é bom você ter regras, você ter a política, ter o Estado intervindo em algumas coisas?
Aí ele falou que sim, claro que era importante, né, num determinado nível, mas que de certa forma o Estado ele também deveria pensar um pouco em se preocupar com a finalidade sobrenatural do homem, que é justamente essa questão toda que a gente estava conversando antes, de o homem acreditar que a finalidade sobrenatural dele é ir para o céu, é ir para um lugar melhor. Ah, mas eu não sou religioso. Beleza, mas é de crescer, é de ir para o caminho certo e não para o caminho errado. É de entender e ter a maturidade de assumir que a religião, Deus, enfim, ela de certa forma moldou o que é certo e errado hoje na sociedade, né? Nos direcionou para isso. Então essa abordagem dele realmente me surpreendeu muito, porque eu nunca havia escutado. Ela não tem, parece que um viés assim de decisão política, de atos, né? Isso. Mas a política, ela é algo fundamental, porque trazendo numa relação do mapa da riqueza, política ela está muito relacionada a uma tomada de decisão, né, sobre atos. Então, a política sempre fez e sempre vai fazer parte do ser humano e das comunidades, porque em vida em comunidade, vida global, temos que tomar decisão, e a decisão é tomada em âmbito político. Quando se fala do grupo, né, do Estado, ele não tem outro caminho. Então o melhor que tem é realmente ver o que se sente melhor, mas evoluir, né? Evoluir para cima, né? Uhum. Né? Ter Deus nos pensamentos. É que a questão de Deus também, né, Léo? Ela, por muitos, e pode ser entendida assim, é uma energia acima de você, uma energia que te rege. Os cristãos entendem isso como botaram uma questão mais relacionada ao ser humano, mas tem uns que entendem como ser uma energia do cosmos que rege ele, mas para cima, que eleve, né, que tome uma decisão. Mas muito nessa questão, né, da finalidade sobrenatural, de ir para o céu, de mostrar o certo e o errado, o bem e o mal, que a gente já discutiu aqui hoje, inclusive. Mas o problema, trazendo isso para os dias atuais, é o quê? É que a noção de bem se perdeu. E ele falou isso também com essas palavras. Hoje a noção de bem se perdeu, porque pode tudo. Até o padre usou essas palavras também. Hoje pode tudo. Então a noção de bem se perdeu. E a gente também acabou discutindo um pouquinho a questão política mais atual, mais recente do Brasil, né? Onde eu pedi para ele, ainda mais para uma questão política mesmo, né? Sem essa introdução aí. O Brasil, ele vai ser sempre o Brasil, indiferente de esquerda ou de direita, vai ser sempre o Brasil, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, e ele falou que a tendência é que sim, não vai nem ser uma Venezuela, mas também nem uma grande potência, porque é o mundo que é isso, é o sistema que realmente rege tudo que é isso, e possivelmente isso fique assim, né? Então a gente também discutiu um pouquinho sobre isso. E é a situação atual, né, que de certa forma também acaba refletindo dentro disso. É importante. Isso sempre vai ter um momento mais da direita e outro momento mais da esquerda. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Né? Isso. Mas o importante é que se haja respeito e que se decida da forma política, não da forma politicagem. Então, o que entristece as pessoas às vezes é do jeito que é colocado para se tomar a decisão. Ela não, às vezes não é muito justa, e ali que se formam as discussões no âmbito da política. Vamos então para o próximo? Vamos para o nosso amigo Douglas Franzen, falando sobre cultura. Isso, o Douglas veio aí, falou sobre cultura, história, tradição, né? A gente colocou tudo junto. E ele trouxe umas abordagens bem legais, assim, vindo desde a pré-história, a gente pode dizer assim, até os dias de hoje, falando da importância da cultura na vida das pessoas, falando um pouco sobre o que é cultura, abordando até de uma forma também aberta essas questões políticas que a gente acabou de citar, e focando mais na cultura, que foi o principal tema do programa. Ele até citou que
as culturas elas vão se criando. Então, quando você tem, por exemplo, ali um grupo fechado, que é de uma determinada cultura, porque o ser humano ele é assim, né? Ele quer ser pertencente a algo. Então, ele quer pessoas parecidas com ele. Quando você se fecha num grupo, ou o grupo se fecha, outras pessoas tentam entrar, não conseguem, e se formam outros grupos. Ou se essas pessoas conseguem entrar, esse grupo ele vai se diversificando, vai se atualizando. Então ele fez essa abordagem, né, mostrando as duas realidades, né, a questão tanto de você às vezes conservar algo, quanto também às vezes formar novas culturas. Estar aberto a receber novas culturas, elas geram novas perspectivas, né? Exato. Temos exemplos aqui, nós somos, né, pertencentes a uma, né, de repente, a mais uma etnia, né, do que outra. Então, receber outras é uma dificuldade, de certa forma, e nos exige estar num nível de cultura ou né, de conhecimento, né, um pouco melhorado, senão você realmente blinda e não quer nem tomar conhecimento do seu semelhante, que tem outro viés cultural, né? E ele citou aqui uma questão ainda mais voltada agora para a parte de tradição e história. Ele citou a questão de que o passado está sempre no presente, porque nós somos reflexos das nossas escolhas, mais uma vez. E, de certa forma, como nós estamos aqui hoje, eu estou aqui porque eu tomei uma decisão lá atrás de fazer o programa, senão eu não estaria aqui. E várias outras coisas, às vezes, muito maiores da nossa vida também são assim. Então, o nosso passado está no presente, e aí eu criei uma frase aí no dia ali no programa, né, dizendo, e o nosso futuro está no presente também. Né? Eu fiz ali um trocadilho, uma brincadeira que eu não me recordo exatamente agora, mas é assim, está tudo interligado, né? Passado no presente e o nosso hoje é o nosso amanhã. Eu vindo do Douglas, ele é uma pessoa muito relacionada até como ele faz essa parte, ele também é escritor, né? Escreve, isso, né? Ele faz essa parte histórica também de conhecer, né? De historiador, até para formular os seus temas, os seus livros. Ele é um exímio conhecedor do quanto que a cultura é importante para os povos, para as raças e a evolução da cultura, e engajando com outra, ela tem que acontecer para que a coisa evolua, né? Senão nós vamos estagnar. E mais um ponto muito importante que ele falou aqui, que se conecta diretamente com os outros programas também. A gente antes citou a questão do exemplo, a importância do exemplo, por exemplo, na criação dos filhos. E ele citou aqui a importância da gente saber a cultura não só do mundo ou da nossa região, mas a cultura também nas nossas proximidades, no nosso local, da nossa família, as nossas origens, de onde a gente vem, questão também de valores, de princípios, porque hoje se sente muita falta no mundo, e até essa questão de filhos também, de se ter uma referência. E é importante que a gente seja essa referência. Então, quanto mais coisas a gente conseguir, de certa forma, nossas, né, conservar e transmitir, mais disso as pessoas ao nosso redor também irão captar, serão influenciadas, né? Sim, e tem a questão cultural, né, na verdade, do autoconhecimento, que depois até se segue aqui com uma outra entrevistada. A cultura, ela tem a relação de evolução do sair do estado da ignorância, né, a questão cultural, né, relacionado ao autoconhecimento, né, não falando daí, digamos, de outros âmbitos, mas a cultura, ela é importante, é a forma de medir o conhecimento de um povo, de uma nação, de uma pessoa, é pelo seu nível cultural. Então, se diz que, né, na ignorância nada prospera, falando aqui de mapa da riqueza. Então, a cultura ela tem uma relação muito forte com os teus temas da mapa da riqueza, aí e o Douglas soube muito bem caminhar e dar passar a sua mensagem, né?
E ele citou também uma frase que eu até anotei aqui, que a emoção é que dá sentido para a história, né? Então, não vou entrar muito na frase, mas vou deixar para você refletir, porque achei bem importante, mas vai bem de encontro a essa questão também do autoconhecimento, aí, que é o próximo tema. Que é a nossa amiga Aline Sabino, né, que esteve aí, então, falando diretamente uma coisa que vem, né, o autoconhecimento também, ele se junta aí com a cultura que estava no tema do entrevistado anterior e seguiu aí numa linha de autoconhecimento, né? Exatamente, e essa questão do autoconhecimento, achei ela bem importante porque lá em todos os programas, na verdade, a gente citou um pouquinho essa questão de você se conhecer primeiro, né? E a Aline, quando ela veio aqui, ela justamente falou sobre toda essa questão, fez uma abordagem aqui bem ampla e bem profunda sobre isso, e falou que, de certa forma, são as outras pessoas que dão esse olhar para nós e a gente precisa saber entender isso, né? Mas, mais do que isso, a Aline conseguiu trazer aqui uma questão muito importante no sentido de você realmente começar por você, né? De você não, às vezes, ficar só julgando os outros, ou você, às vezes, achar que você é vítima de alguma coisa, você achar que o que dá errado na sua vida é culpa dos outros, mas sim uma questão de você se conhecer primeiro, você olhar para o seu passado, olhar para dentro de você, olhar muitas vezes para o seu inconsciente e você começar a entender desde as pequenas coisas até as coisas maiores, né? Então, desde você gostar mais disso do que daquilo, ou desde você, às vezes, ter tomado essa decisão ao invés daquela, e mais do que você fazer essa leitura, né, esse autoconhecimento, essa autoanálise, você saber o que fazer com essa informação. E aí ela trouxe para nós isso de uma forma muito clara, né, de que a gente conseguisse realmente aplicar isso na nossa vida de uma forma positiva. Sim. Pode ver, Léo, como tudo vai se engajando com os teus entrevistados anteriores, né? A questão do autoconhecimento, ele requer uma reflexão, a reflexão tu pode buscar naquele local lá, chamado igreja, né? Né? E para que isso aconteça na tua vida, tu intelectualmente tem que estar crescendo, o reflexo disso, como uma coisa, um tema vai se encaixando dentro do outro, né? A intelectualidade tem a ver com tomadas de decisão que está na política, que está relacionado com a cultura e né, os caminhos se cruzam a todo momento, mas com certeza ali o autoconhecimento é importante, se conhecer para tomadas de decisão. Quanto antes, melhor, porque tem gente que se conhece muito tarde e daí é tarde para muita coisa. E ficou muito claro também uma coisa até que me surpreendeu, quando ela citou ali que a gente precisa, né, de certa forma, valorizar a análise que as outras pessoas fazem da gente, porque são as outras pessoas que, de certa forma, nos avaliam, porque são elas que sentem as consequências das nossas ações. Aí a gente até entrou aqui numa questão ali, mais uma vez, discutindo essa questão de amor e até de relacionamento, e mais uma vez tudo se conectou. Mas ficou muito bom também esse episódio com a Aline, porque tenho certeza que ajudou muitas pessoas a se inserirem na própria realidade. Porque hoje a gente vive aí num mundo com internet, com redes sociais, onde a gente está sempre se comparando com alguém, a gente está sempre procurando caminhos fáceis, a gente vê lá várias formas, né? 10 maneiras de ser felizes, 5 maneiras de ficar milionário. E a verdade é que é todo mundo diferente, a circunstância de cada um é diferente e não existe nenhum caminho assim claro. A gente tem que ir descobrindo.
E por isso a gente trouxe também aqui mentores que já traçaram esses caminhos de diferentes formas para fazer o pessoal de casa refletir e entender. E se ficar realmente só se comparando aos outros, você vai mesmo, no final de tudo, se frustrar, porque não existe um padrão de felicidade, não existe um padrão de beleza, não existe nada disso, né? Comercialmente é colocado algumas opções, mas não necessariamente são aquelas as ideais e as verdadeiras, né? Mas se tu insiste em se colocar lá, se comparar, daí entra a frustração, daí entra outros mecanismos, os mal do século aí, né? Que é a depressão, a ansiedade, daí tu começa a entrar num outro viés. Então, se conhecer, com certeza, é uma excelente pedida, se autoconhecer, né? Fazer o processo de autoconhecimento. E aí eu coloquei uma questão aqui que a gente discutiu também, que foi a questão da maturidade, né? Que eu dei um ponto de vista, ela deu um pouco diferente e que também, de certa forma, se complementam, mas que ela basicamente resumiu em assim, você realmente não pode ser tudo. O amadurecimento é você ir mudando a forma de ver o mundo. Isso é muito importante a gente conseguir ir agregando as nossas experiências com a forma com que a gente enxerga o mundo e vai fazendo assim as nossas escolhas. Nossas escolhas, né? E eu sempre digo, eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje, passado dos 50 nos meus 28, né? Como seria diferente? Então, o autoconhecimento e ficar atento ao que os outros podem dar de sugestão de algo certo ou errado na tua vida, pode acelerar esse processo de satisfação, né? Na vida pessoal da pessoa, né? Por isso que eu tenho o nome ali, o único atalho, né? Por causa disso, o único atalho é a experiência alheia. Eu sempre digo. Tu consegue estar lá nos 50 sem ter chegado aos 50, né? Desde talvez, que tu permita, né? Ou conversando com outras pessoas. Né? E nessa linha de a vida que vale a pena ser vivida, chegou-se ao Alexandre Ribas aí, né? Ele tem um slogan de vida aí que a gente costuma, né, estar ouvindo dele, né? E o que mais chamou a atenção aí na fala dele? Então, o Alexandre, ele é um tudo em um, né? E aí por isso que ele veio com esse tema, né? De a vida vale a pena ser vivida. Então eu estendi o convite a ele por esse motivo, dele ter realmente hoje várias atribuições, vamos dizer assim, e muitos até me pediram, tá, mas tu vai entrevistar o Alexandre prefeito, político, o Alexandre médico, o Alexandre empresário? Falei, não, nenhum, vou entrevistar o Alexandre ser humano. E foi isso que a gente fez aqui, né? Um bate-papo assim, bem leve, descontraído, e conversando sobre basicamente todos esses aspectos ao longo do programa, mas de uma forma de que como ele aplica isso no dia a dia, né? E que ele citou então, né, o que faz a vida dele valer a pena ser vivida, que a gente também pôde perceber que é muito mais a questão imaterial do que material. Eu sempre chamou a atenção, na verdade, essa busca do ser humano, né? Ele está na segunda, já está pensando na quarta, está na quarta, está pensando na sexta, então é aquela velha máxima, né? Tem gente que está no passado então assim, e quer viver o presente, então a vida às vezes ela se coloca no tempo presente. Eu acho que isso eu me lembro que ele batia, né? Viva o hoje, né? Isso, exato, porque ele ressaltou muito isso e achei muito bacana, porque também se conectou com os outros assuntos, de você viver o hoje. Não acordar de manhã para ir trabalhar esperando chegar ao final do dia, né? Ou você está ali durante a semana na segunda-feira, você espera chegar ao final de semana para fazer alguma coisa. Ou você esperar chegar à aposentadoria para você não precisar trabalhar e poder aproveitar um pouco. Então, essa questão de você aproveitar o processo é muito importante, porque em praticamente todos os outros programas, se não todos, a gente em algum momento falou de uma forma ou de outra que a gente não pode só fazer o que é gostosinho, o que é delicioso, o que a gente gosta,
mas sim a gente precisa fazer coisas necessárias, precisa fazer o que precisa ser feito, indiferente se a gente gosta ou não, para o nosso bem, para o bem das pessoas ao nosso redor. Isso tudo faz parte desse processo. E a gente tem que aprender a viver, aproveitar esse processo, ser feliz com esse processo, aprender com o sofrimento, saber viver e saber lidar com o sofrimento inevitável da vida, porque todo mundo vai sofrer. Alguns numa circunstância, outros em outra circunstância, mas todo mundo vai sofrer, todo mundo tem as suas dificuldades, a gente sempre vai estar um pouco acima, um pouco abaixo de alguém, ninguém é igual, tanto em questões de criação, de valores, de dinheiro, de circunstância, de estudo, enfim, tudo, todos somos diferentes. E isso foi bem legal que a gente pôde abordar realmente nesse episódio ali com o Alexandre. Dar o seu melhor hoje, para que o futuro seja melhor, mas não a busca incessante que sempre imaginar que lá, o melhor está lá no futuro, Então, ele bate muito forte nisso e não é de hoje. E é legal do Alexandre porque ele também agora, ele trouxe aqui o viés político no qual ele está envolvido, ele é um médico, a vida de médico é uma vida intensa, é uma coisa, ele mexe com outros seres humanos, ele vive a vida de outros humanos, ele está entre a vida e a morte de outras pessoas, então... quem sabe isso faz com que ele seja esse exemplo que ele trabalhou aqui na tua entrevista. Gente, eu vi gente morrer, consegui salvar pessoas, hoje eu lido com expectativa de vidas em grupo, então, mas eu chego à conclusão que o melhor ainda é dar o melhor no hoje, e o melhor no hoje ele vai fazer por consequência melhorar as possibilidades no amanhã, E dentro disso, dentro dessa questão de você curtir o processo, eu até perguntei para ele a questão seguinte, Ele, no papel dele hoje como, por exemplo, prefeito, ele precisa cumprir com a expectativa perante milhares de pessoas, mas ao mesmo tempo não pode ser omisso em casa com as 3 filhas e a esposa. Então, como equilibrar isso? Nossa. Outro ponto importante. Você também saber aproveitar esse processo de uma forma leve, você ser feliz. Eu até questionei ele sobre a questão da postura, você precisa ter uma certa postura como prefeito, coisa assim. Ele falou bem assim, não, eu sou gente como a gente. Eu brinco, eu danço, eu tenho meus problemas, minhas dificuldades. E é importante a gente entender isso. Sim. Porque também tem outra frase que até lembrei agora, que eu citei em vários programas, é uma frase minha que eu sempre digo, que a gente é um só, Então, muda a circunstância, muda a postura, mas permanecem os valores. Então, o Léo aqui no Mapa da Riqueza é um Léo talvez mais sério, em alguns momentos um pouco mais descontraído, O Léo do trabalho, do dia a dia, profissional, também um pouco mais sério, mas o Léo do churrasco é um Léo muito divertido. E a gente tem que entender isso, que todas as pessoas têm esses lados, só que também tudo tem hora. Coloca quando é mais conveniente. Exatamente, E hoje falta muito isso nas pessoas, essa questão do bom senso e tudo mais. Então, eu achei que realmente, cara, ficou bem completo assim, o programa, e realmente eu até digo para Amanda, que se eu morrer, uma das coisas que eu quero que ela ou as crianças, principalmente, que a Amanda já assistiu, mas que as crianças assistam, cara, esse programa, porque de certa forma tá tudo aqui. Quando o padre esteve aqui, eu até disse para ele, a gente abraçou também a religião de uma certa forma, porque a gente enxerga a religião como um mapa que existe há 2000 anos e é só tu seguir sem inventar moda que tu vai ser feliz, tu vai ter o mesmo destino que as pessoas que tu ama. E esse mapa da riqueza aqui, de certa forma, ele também é um caminho que pode ser seguido. Cada um da sua forma, cada um na sua condição, jeitinho. Cada um na sua circunstância, mas que, cara, se você sentar, assistir e refletir, realmente tu tira muita coisa positiva.
E eu até, se eu fosse realmente morrer, eu morreria até mais tranquilo, porque eu sinto que eu deixei uma contribuição, assim, né? Até a data de hoje, né? Até a data de hoje, né? Porque até o César e a Silvia também falam que eles se entregaram a Deus e tal, e se colocaram à disposição de servir a Deus da forma que eles quisessem. E a forma deles servir foi sendo pastores, foi ajudando outras pessoas, o que não é a minha realidade, mas que de certa forma eu vejo isso aqui como uma forma de também ajudar as pessoas, de deixar de certa forma a minha contribuição e de coisas atemporais, de valores, de princípios e conceitos e reflexões que vão valer para sempre. Se você assistir esse programa daqui 100 anos ou 500 anos, ele vai ter o mesmo valor. E é isso que para mim hoje assim me deixa feliz de ter realizado esse projeto. Esse trabalho. Então, essa era uma das perguntas. Agora chegamos ao final, né? Então chegamos ao tempo atual de nós dois estarmos aqui encerrando, né? Eu até agradeço poder ter vivido um pouquinho contigo, assim, nem que é no momento de reflexão, onde que eu estou induzindo aqui você a refletir sobre os teus entrevistados, né? E nos bastidores, né? Mas a gente viveu aqui os bastidores, viveu as tuas alegrias, as tuas desafios, né? E os desafios. E o que sobra da gente é te dar os parabéns por ter tentado fazer das pessoas, fazer desse programa a transformação na vida das pessoas que querem se transformar. Tu disponibiliza a elas uma possibilidade, como o conhecimento dessas pessoas que tiveram aqui gera uma possibilidade de mudança. O teu programa juntou anos, quantos se somarmos em anos aqui, quantos anos temos de conhecimento, quantas passagens, e deixar isso para um público, para os teus telespectadores, que com certeza vão sempre te elogiar muito por ter feito e te ser desafiado, né, por teu autoconhecimento, que junta tudo, né, o teu sucesso, a tua riqueza, né, juntou tudo aí numa receita de um bolo que com certeza quem comê-lo com certeza vai aprovar e vai saborear. E realmente foi um desafio, acho que desafio é a palavra correta, né? Porque além de toda a questão estrutural, a questão financeira, viabilizar o projeto, achar apoiadores, achar pessoas que confiam na gente, né? E você é uma delas, né? Disponibilizando aí a SATV, os patrocinadores, também vou lembrar sempre com muito carinho. Tem toda uma questão de a gente trazer pessoas aqui que também confiaram na gente e tudo mais, e tentar extrair o melhor delas para o pessoal de casa. E realmente, talvez eu não seja lá o melhor apresentador, não seja lá a melhor pessoa para conduzir, né? Mas dentro da circunstância a gente foi evoluindo, foi aprendendo e foi se desenvolvendo, né? E a gente aprende mesmo na prática, nos desafios, e a gente às vezes precisa se expor, né? Então eu como ser humano que estou aqui apresentando o mapa da riqueza, não é porque eu sou o perfeitão, não, claro que não, vou continuar errando, vou continuar com problemas, com alegrias, com felicidades, mas de certa forma deixar uma contribuição. Então eu também quero te agradecer pelo espaço, agradecer também por conduzir esse programa hoje, e agradecer a todos os demais envolvidos. Para nós, para mim é uma honra, e para a SATV também, com certeza é um momento importante do canal da SATV. Esse teu programa fez com que o programa que tu tanto quis colocar em prática fez a SA crescer, né, também como um meio de comunicação. E passo então para ti de volta aí para tu concluir esse teu programa, já que ele é seu. Então vamos lá, vamos para o último encerramento aqui do Mapa da Riqueza, pelo menos da primeira temporada do Mapa da Riqueza, quem sabe, né?
Então quero agradecer também, acima de tudo, a você, nosso telespectador, que é a grande razão disso tudo, que é a grande razão de nós levarmos esse rico conteúdo até você. Também estender esse mesmo agradecimento a todos os convidados que aqui estiveram. Quem quiser mais conteúdos, mais informações, pode acessar aí www.unicoatalho.com.br. Meu muito obrigado mais uma vez para você e até a próxima. Tchau, tchau! Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.